Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wagner, sou professor de História do 7º ano, como vocês bem sabem. E na aula de hoje, galera, a gente vai trazer aqui para vocês um conteúdo novo, que é o capítulo 6, que trata sobre o Estado absolutista europeu. Eu convido vocês a aproveitarem muito dessa aula, que essa aula é muito interessante. Vocês vão adorar essa aula. A gente vai falar sobre Estado absolutista francês, Estado absolutista inglês. A gente vai falar sobre antigo regime, absolutismo, sobre o início da economia, quando a gente vai falar sobre mercantilismo, nós vamos ter um capítulo só para falar de mercantilismo. Então, eu convido vocês a assistirem essa videoaula, vocês vão gostar muito, vocês não vão se arrepender. Para isso, eu preciso que vocês tenham sempre em mãos o livro didático de vocês, que vocês podem estar acompanhando a partir da página 110, material de anotação, caneta, lápis, o material que vocês forem utilizar, escrevente, tranquilo? E vamos aproveitar o máximo que a gente puder dessa aula. Vamos embora? E para a gente começar a introduzir a nossa aula, eu vou projetar uns slides aqui, e aí vocês vão perceber que esses slides, eles estão de acordo com o livro de vocês, tá? E vocês podem estar seguindo no livro, olhando no slide, pode assistir quantas vezes quiser, pode voltar essa aula, e aí as dúvidas que vocês ainda tiverem, vocês vão perguntar para mim, aonde? Via Instagram, @Wagner Franco de Arruda. Quem não segue ainda, segue lá, pode tirar dúvida lá, eu consigo responder as dúvidas de vocês de uma forma mais privada. Tá joia? Então, deixa só eu apresentar aqui para vocês os meus slides. E aí a gente já começa. Beleza. Estado absolutista europeu. Galera, dei uma olhada nessa imagem. Ela é a mesma imagem que está no livro de vocês na página 110. Aquela imagem lá de começo de capítulo, onde a gente vai começar a observar a imagem, vai analisar essa imagem, e a partir daí a gente sabe mais ou menos o que a gente vai encontrar nas páginas seguintes. Então, essa imagem é o jardim do Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes é o palácio do rei da França, né? Quando a França ela era governada por reis, né? Quando nós tínhamos a monarquia estabelecida na França. E percebam a lindeza desse jardim, né? Percebam como isso é feito com requinte, todo um cuidado, com estátuas, com gramado, né? Com área de floresta, de campo, né? Então, é de perder de vista. Então, percebam a magnitude desse jardim. Por aí, vocês já tiram como deve ser o palácio, né? O Palácio de Versalhes. Beleza? Então vamos falar um pouco sobre o absolutismo, como foi que tudo isso aconteceu, o que foi o absolutismo, como foi que a França chegou até esse tipo de governo, tá joia? Então vamos lá. Inicialmente, galera, nós estudamos nos capítulos anteriores o feudalismo, né? Então a transição do feudalismo ou a Idade Moderna, né? Então a gente vai perceber que no feudalismo nós tínhamos uma sociedade baseada em 4 pilares. Administração descentralizada. Quando eu falo isso, eu estou falando do poder concentrado nas mãos de quem? Dos senhores feudais. Nós temos uma economia de subsistência, ou seja, aquela economia baseada na plantação para seu próprio consumo. Pouco se preocupava com o excedente, pouco se preocupava em produzir mais para vender, para comercializar, né? Então, nós temos uma ausência de comércio como atividade fim. Professor, quer dizer que não existia comércio no feudalismo? Existia, porém era feito de trocas simples, né? Então, um vizinho trocava com o outro os seus produtos, e assim sucessivamente. Nós tínhamos uma sociedade estamental, ou seja, nós tínhamos uma sociedade sem mobilidade social, ou seja, quem estava na base continuava na base, quem estava no topo da pirâmide social continuava no topo da pirâmide social. Não havia essa possibilidade de mudança. E o fortalecimento da igreja, né, da igreja católica enquanto instituição formadora de opinião. Então, muitas vezes a igreja católica dominava o cenário intelectual, o cenário cultural, né, do que seria exposto, o que as pessoas teriam acesso. Então, o conhecimento, de uma forma geral, era dominado pela igreja católica. E aí, quando a gente vem para a Idade Moderna, a gente vê uma mudança na estrutura política e administrativa. Na política, nós vamos ter o absolutismo, que é aquele regime onde o rei ele tem os poderes concentrados nas suas mãos, né? E na economia nós temos o mercantilismo, que é aquela prática econômica mais voltada para acúmulo de riqueza, né? É o
precursor do nosso conhecido capitalismo. E quando você junta absolutismo com mercantilismo, nós vamos ter o que os historiadores convencionaram de antigo regime, tá joia? Então, quando eu falar em antigo regime, vocês já vão associar que é absolutismo mais mercantilismo, é o pacote completo. Beleza? A gente vai ter um capítulo para falar só sobre mercantilismo, que é o próximo. E aí, galera, a gente vai falar também sobre a centralização política e fortalecimento dos Estados nacionais. O que vem a ser a centralização política e o fortalecimento dos Estados nacionais? Então, nós vamos ter o rei com o poder centralizado nas suas mãos. Isso vai fazer com que os reinos se tornem cada vez mais fortes. Então, nós vamos ter uma aliança entre rei e burguesia que vai favorecer os dois lados. E a partir daí, o rei vai conseguir se estabelecer com o poder nas mãos, com um exército fortalecido e vai conseguir expandir os seus territórios pelos países vizinhos. E essa transição política e econômica, ela foi sendo feita paulatinamente. Então, passo a passo, isso foi sendo feito. Não houve um momento de ruptura geral, mas isso foi acontecendo naturalmente, né? Então, nós vamos ter, primeiro, a economia feudal sendo substituída pela economia de comércio, né, de trocas, né? Isso vai fazer com que surja as vilas medievais, oriundas das feiras medievais. Essas vilas vão dar origem aos burgos, né, que são as pequenos povoados onde moravam quem? Os burgueses, que eram os comerciantes, desculpa. E os comerciantes começam a fazer comércio por vários lugares, por várias cidades, dentro do mesmo reino. E aí nós vamos verificar que os comerciantes, eles vão sentir a necessidade de uma padronização das moedas, de pesos, medidas, de impostos, porque a gente vai ver que antes da centralização política, cada senhor feudal, ele tinha o poder de ter dentro das suas terras a sua própria moeda, o seu próprio sistema de pesos e medidas, sua própria cobrança de impostos. Isso dificultava, em algumas situações, o comércio dos burgueses. Então, os burgueses vão apoiar o rei, né? Vai fazer uma aliança com o rei. De que forma? Não, a gente te apoia, a gente fornece recursos para que você possa investir no seu exército, em contrapartida, você retoma o poder, unifica todas as moedas, unifica todos os pesos e medidas, unifica todos os tributos, e a partir daí, a burguesia consegue comercializar de forma mais vantajosa, né? E aí nós vamos ter esse fortalecimento do rei, baseado na força militar, né? Então o rei vai ter um exército forte para garantir esse seu fortalecimento. Esticação da nobreza, porque os nobres que antigamente, durante o período feudal, eles tinham o poder, né? Eram donos de terras, eles vão continuar dono de terras, mas eles vão ser subordinados ao rei. Inclusive, na França, por exemplo, o rei vai levar grande parte dos nobres para morar com ele no palácio, na chamada Corte de Versalhes, né? E aí a gente vai verificar que os burgueses são os caras que estão mantendo o rei no poder, estão financiando o rei, né, o exército do rei. Em contrapartida, os nobres continuam tendo os privilégios e contrários aos burgueses. Então, nós vamos ter um conflito de interesse entre nobres e burgueses, porque os burgueses eles não têm sangue nobre, mas eles têm grana. E os nobres, que agora já estão com a mudança de governo, né, já passaram aquele auge do seu poderio, eles estão vivendo às custas do rei e ainda ostentam os títulos que eles tinham de nobreza. Então, há um conflito de interesses entre nobreza e burguesia. Então, vejamos que a centralização do poder e a consolidação do absolutismo vai ser feita da seguinte forma. O rei ele vai ter uma base de apoio pautada em duas classes, a nobreza e a burguesia. A nobreza apoiava o rei porque ela estava interessada em manter seus privilégios, como não pagamento de impostos, né, manutenção das suas terras, manutenção dos seus servos, enquanto que a burguesia dependia do rei para ter sucesso no comércio, com aquela unificação de pesos e medidas e tudo mais. Porém, os trabalhadores pobres das cidades e dos campos continuaram fora da vida política, continuaram com péssimas condições de vida, ou seja, para eles, nada mudou. A única coisa que mudou foi que eles não dependiam mais dos senhores feudais, mas dependiam agora de quem? Do rei. E aí o rei vai utilizar o mercantilismo como prática econômica para continuar acumulando
riquezas e não precisar mais da burguesia. Então, o rei ele vai continuar acumulando riquezas. A gente vai ver que com as grandes navegações, os grandes reinos vão conseguir colônias fora do continente europeu e vão começar a explorar essas colônias. Uma vez que o rei consegue ter as suas colônias, utilizando da sua prática do colonialismo, ele não precisa mais da burguesia. E aí ele pode submeter a burguesia aos seus mandos e desmandos, né? E para garantir isso, o rei precisava convencer o povo de que ele era o maioral, de que ele era o dono do pedaço agora, teoricamente, quer dizer, na prática, né, literalmente. Então os monarcas precisavam do apoio dos nobres, do clero e dos burgueses. Então ele já tinha o apoio da nobreza, que queriam manter seus privilégios, eles tinham o apoio também dos nobres, do clero, desculpa, que queria manter o seu status, né? E tinha também o apoio dos burgueses que queriam manutenção dos privilégios comerciais, né? E aí faltava convencer quem de que esse regime era bom, que estava bom para o clero, estava bom para o nobre e estava bom para o burguês. E os pobres, como é que ficam nessa história? Os pobres tinham que ser convencidos de que esse regime era o regime mais ideal, né? E aí a igreja vai utilizar da sua influência para poder convencer a grande massa de que o rei era realmente o cara escolhido por Deus, enviado por Deus para governar e tudo mais, né? Um cara diferenciado. Então o rei vai se aproximar da igreja para que a igreja possa fazer esse intercâmbio entre o povo e o rei. E aí nós vamos ver que o rei também vai financiar muito dos intelectuais, muito dos artistas do momento. Na França, por exemplo, nós vamos ter um escritor chamado Jacques Bossuet, que escreveu uma das suas obras chamada Teoria do Direito Divino dos Reis. Só por aí, por esse título, a gente já sabe mais ou menos o que ele vai tratar. Ele vai dizer que os reis, eles tinham o direito de ser rei porque eles foram escolhidos por Deus, que Deus escolheu os caras para ser rei, e que cabia ao povo aceitar essa situação. E o Nicolau Maquiavel, ele vai escrever em Florença, né, na Itália, para o Lorenzo de Médici, que era um príncipe de uma cidade italiana, um livro chamado O Príncipe, certo? Nesse livro, que se tornou o livro de cabeceira de grande parte dos monarcas, né, grande parte dos chefes de Estado durante esse período da Idade Moderna, a gente vai ver que o Nicolau Maquiavel, ele tinha dois pilares desse seu livro. O primeiro é dizer que os fins justificam os meios, ou seja, para eu me manter rei, não importa o que eu faça, desde que eu consiga me manter, quer dizer, o fim justifica o meio, o caminho que eu tive para chegar até lá. E outra frase atribuída a Maquiavel é melhor ser temido do que amado. Maquiavel ele dizia que um chefe de Estado é muito mais difícil de ser traído, de ter uma conspiração para tomar o poder dele, se a galera tiver medo do cara. Ah, beleza, o cara é muito bom, todo mundo ama esse cara, mas a partir do momento que ele escorrega uma vez, que ele deixa de atender os interesses de A, B ou C, os caras vão tramar contra ele. Diferentemente de um cara temido. Um cara temido, a galera sabe que se tramar contra ele vai ser uma coisa mais perigosa, né? E assim, o rei conseguia colocar todas essas ideias e se estabelecer como poder, convencer a grande parte, a grande massa, né, que era a maioria da sociedade naquele momento. E como é que o governo absolutista ele vai se estabelecer? Como é que ele vai chegar e vai unificar tudo? Como é que ele vai chegar e vai dizer que ele está ali realmente, que ele existe, que ele deve ser respeitado? Então, os governos absolutistas eles vão padronizar, inclusive, a religião e a língua a ser falada naquele reinado. Né? Na França, por exemplo, foi estabelecido durante esse período a religião católica como religião oficial e a língua falada era a língua francesa. Além de que uma série de comportamentos foi criado a fim de que eles pudessem aprovar sem contestação de que a corte europeia, de que os nobres europeus eles estavam acima dos demais grupos sociais, que são as chamadas regras de etiqueta. Então, jeito de falar, jeito de vestir,
jeito de comer, jeito de andar. Tudo isso era padronizado por um manual bastante rigoroso, né? Para realmente fazer com que as pessoas da corte fossem diferenciadas do resto das pessoas fora do palácio, né? E aí, dessa forma, o rei reforçava mais uma vez o poder da realeza, porque eles se estabelecendo como pessoas de etiqueta, né? De pessoas que tinham uma educação, né, uma civilidade maior do que o resto das pessoas, eles se colocavam num degrau acima, num status acima, né, numa classe social acima do restante das pessoas. Beleza, pessoal? E esse modelo francês, ele vai se espalhar por outros países e principados da Europa. Por exemplo, na Prússia, que é uma região que hoje em dia corresponde ao território da Alemanha, a Alemanha é composta por vários estados germânicos, né? Um deles é a Prússia. Nós vamos ver a presença da dinastia Hohenzollern. Quando eu falo em dinastia, eu estou falando sobre um governo que é da mesma família, que segue a mesma linhagem, passando de pai para filho, né? O Sacro Império e Espanha. O Sacro Império é a região que nós temos ali, Roma, né? Que é onde fica a Igreja Católica, o Vaticano, a Península Itálica e a Espanha, né? Nós vamos ter a dinastia de Habsburgo. Na Rússia, nós vamos ter a dinastia Romanov. Na França, a dinastia Bourbon. E na Inglaterra, duas dinastias. Primeiro a dinastia Tudor e depois a dinastia Stuart. Falando um pouco da França absolutista. A França, ela vai ser considerada um modelo de absolutismo, né? Um modelo padrão de absolutismo. Por quê? Na França, nós vamos ter uma estrutura toda montada para que o rei brilhasse. Nós vamos ter o Conselho Real, que era um conselho nomeado pelo rei, onde os caras eles iam administrar o reino sem contrapor a vontade do rei. Ou seja, eles iam fazer as vontades do rei, de uma forma geral. Nós tínhamos a Justiça Real, que é um tribunal submisso às ações do rei. E, em última instância, quem toma a decisão é o rei. E o Tesouro Real, que atendia aos interesses do rei, de forma que o rei pudesse intervir nas leis orçamentárias e nas cobranças de impostos. Então, o rei que definia se ele ia aumentar os impostos ou não, né? Então, percebam que nós tínhamos os funcionários do rei, né, o Conselho Real de uma forma geral, onde o rei era aconselhado por pessoas técnicas, né, que entendiam de justiça, de organização financeira, né, de leis. Então, esses caras aconselhavam o rei, mas quem dava a palavra final era o rei, né? Coisa que não acontece, por exemplo, na nossa democracia. Na nossa democracia, nós temos o presidente, mas quem dá a palavra final sobre justiça não é o presidente, e sim os ministros do Supremo, né, Tribunal Federal, e quem fala a palavra final sobre as leis são o Congresso, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, percebam que na França já era diferente. Apesar de ter as pessoas designadas para determinadas funções, a palavra final era de quem? Do rei. E aí nós vamos ter a dinastia Bourbon. Esse rapaz da foto aqui é o Henrique IV. Henrique IV, ele iniciou a dinastia Bourbon, ele vai chegar ao poder, ele é descendente lá da casa de Valois, né, aquela casa depois da Guerra dos 100 Anos e tudo mais. O Henrique IV, ele vai se converter ao catolicismo, que até então ele era protestante, né, para se adaptar à maioria católica francesa. Então, como a maioria dos franceses eram católicos, o Henrique IV acabou se convertendo ao catolicismo, né? Uma frase que foi atribuída a ele é o seguinte: Paris bem vale uma missa, né? Paris é a capital da França, e ele dizia que para ele ser rei, conquistar a França e conquistar a população francesa, valeria a pena ele se converter ao catolicismo, né? E um destaque no reinado do Henrique IV é o Edito de Nantes. O que é o Edito de Nantes? O Edito de Nantes foi uma lei colocada em vigor, assinada pelo Henrique IV, onde ele dava liberdade de culto aos franceses. Ou seja, ele liberava os franceses a cultuar as religiões protestantes. A mais presente na França era o calvinismo, né? Chamados de ignotes,
Então, nós tínhamos muitos franceses calvinistas, né? Então, percebam que, uma vez que ele chega ao poder, ele se converte, porém, ele não obriga que as pessoas se convertam. Pelo contrário, ele garante que as pessoas tenham o direito de livre culto, né? Depois do Henrique IV, nós vamos ver que chega ao poder o rei chamado Luís XIII. O Luís XIII, ele vai ter destaque no desenvolvimento do mercantilismo, com as colônias francesas e tudo mais, e vai ter auxílio dos grandes ministros franceses, com destaque para o cardeal, que é um título da Igreja Católica, né? O cardeal Richelieu. O cardeal Richelieu, na verdade, era quem dava as ordens e aconselhava os reis com assuntos financeiros e religiosos. Depois do Luís XIII, nós vamos ter o filho dele, Luís XIV, que é o auge do absolutismo. O rei Luís XIV é conhecido como Rei Sol, né? Olha só, o Sol que é o nosso astro, né? O Sol fica no centro do universo, né? O principal, o astro rei, né? E ele se comparava ao Sol, ele dizia que ele estava no centro do universo, né? Ele se comparava a essa condição de ser o maioral, né? E a ele é atribuída a frase, o Estado sou eu, quer dizer, a França sou eu, quem manda aqui sou eu, né? Não vou dividir meus poderes com ninguém. E esse é bem típico do absolutismo, né? Eu sou o absoluto, foi Deus que me escolheu, eu estou aqui e eu que mando em tudo, né? Depois do Luís XIV, nós vamos ter o Luís XV, que é bisneto do Luís XIV. Nós vamos ter o declínio do absolutismo francês, problemas políticos e econômicos no seu governo. Né? Então percebam que agora, depois do Luís XIV, que é o auge do absolutismo, a França vai começar a entrar em crise e nós vamos ter um processo de declínio do absolutismo francês. E o Luís XVI vai estourar com ele lá na frente, já no século XVIII, a Revolução Francesa, né? Que vai ser um golpe que vai acabar com o absolutismo e vai custar a cabeça, literalmente, do rei Luís XVI. Tá joia? Então, essa é a dinastia Bourbon. Como nós estamos falando sobre a origem, o estabelecimento do Estado absolutista europeu, nós vamos nos ater até o rei Luís XIV, né? Tranquilo? E aí nós vamos verificar como é que aconteceu o desmantelamento do poder dos Habsburgo, que era do Sacro Império e da Espanha. Então, a Casa de Habsburgo, né, que era a dinastia do Sacro Império da Espanha, eles tinham um poderio muito grande na Europa que rivalizava com a França. E aí o que vai acontecer? O rei Luís XIV, principalmente, ele vai apoiar todo mundo que era inimigo de Habsburgo. Então ele vai apoiar a Holanda a se tornar independente em 1581, vai apoiar os portugueses a recuperar a sua coroa em 1640 e vai apoiar os protestantes da Boêmia e da Áustria contra o imperador do Sacro Império Romano Germânico, na chamada Guerra dos 30 Anos. Então perceba que ele vai fazer de tudo para tirar o poder da dinastia Habsburgo e ele se colocar no lugar da dinastia Habsburgo, porque a gente vai verificar que na França, o rei Luís XIV, ele tinha o objetivo de fazer um império europeu todo sob seu comando. E aí, esse rapaz aqui é o rei Luís XIV. O rei Sol, o Estado sou eu, esse rapaz aí. A gente vai verificar aqui no governo dele, nós vamos ter o auge do absolutismo francês. Ele vai assumir o trono de fato em 1661, aos 23 anos, porém, desde os 5 anos de idade, quando o pai dele morreu, ele já foi coroado rei, porém, ele não podia governar porque ele ainda era menor de idade. Então, ele ficou sob a tutela da sua mãe e de um cardeal da Igreja Católica até os 23 anos. E aí, nesse momento, foi quando ele assumiu o poder de vez. E aí, em 1661, quando ele chega ao poder, ele passa a dirigir a política interna e externa do reino. Ele vai nomear para ministro das finanças, né, o responsável pelas finanças do Tesouro Real, o Colbert, Jean-Baptiste Colbert, que foi um ministro altamente competente, um cara que promoveu bastante benefício para a França, bastante desenvolvimento para a França, né? Deu ênfase à produção manufatureira e aumento da oferta de produtos,
Com isso, a França vai subir de patamar, né? A França vai começar a se industrializar, coisa que a Inglaterra já tinha começado, né? A se industrializar. E aí a gente vai ver que o rei Luís XIV também ele vai instituir um exército permanente. O que vem a ser um exército permanente? Um exército dado pelo rei, um exército mobilizado, pronto para avançar em qualquer momento, para defender o território francês ou para conquistar outros territórios, né? E esse exército era formado por voluntários, em sua maioria, e por pessoas recrutadas à força em caso de uma necessidade, né? Então, às vezes, era necessário mais soldados para alguma campanha militar, né, ou para alguma defesa, e aí o rei precisava recrutar mais pessoas. Aí isso era feito à força, né? Então, passava nas praças públicas lá, recolhendo os homens da época para levar para as Forças Armadas. Tranquilo até aqui? Então, vamos lá. No plano interno, o Luís XIV seguiu as ideias de Jacques Bossuet, teoria do direito divino dos reis, e reforçou as tradições do poder sagrado dos reis. Então ele vai se colocar agora numa condição de um rei taumaturgo, né? Aquele rei que inclusive tinha poder de cura das pessoas, né? Então ele fazia cerimônias onde ele tocava nas pessoas, você está curado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está curado em nome do rei, né? Então essa situação levou o rei Luís XIV a se aproximar mais da igreja e a perseguir os protestantes. Ele vai, inclusive, revogar o Edito de Nantes e vai restabelecer a perseguição aos protestantes, certo? Inclusive, muitos protestantes de diversas classes sociais, dentre eles muitos burgueses, né, de religião calvinista, né, chamados de ignotes, muitos desses caras que pagavam tributos, dos quais dependia a economia francesa, muitos desses caras vão deixar a França, deixando a França com um déficit de impostos muito grande. E aí o Colbert vai ter que se virar para poder conseguir recuperar o que foi perdido, né? Tanto que quando Luís XV chega ao poder, ele vai verificar que ele está gastando mais do que ele está arrecadando. Ele vai perceber que os gastos com as festas, com os luxos da corte, é muito maior do que consegue arrecadar. Sem falar nas campanhas militares, que com Luís XIV, muitas vezes ele cobria o déficit de arrecadação de impostos com conquistas territoriais. Mas chegou num ponto, quando a França chegou no auge com Luís XIV, o Luís XV ele já não tinha mais tanto para onde avançar. Então ele vai verificar que os conflitos internacionais em que ele se envolveu, a gente vai verificar que a França vai se envolver em conflitos internacionais lá na independência dos Estados Unidos, né, a guerra contra a Inglaterra. Então a gente vai verificar que nesse contexto, o rei Luís XV ele vai perceber que ele está gastando mais do que ele está arrecadando. E a França vai passar mais uma vez por um período de crise econômica. Ainda no reinado do Luís XIV, olha que maravilha, galera. Olha que maravilha essa imagem, que coisa bonita, né? Essa imagem eu tirei também do livro de vocês, está aqui na página 117, tá? Essa imagem é uma imagem dentro do Palácio de Versalhes, né? Então nós temos lá tudo iluminado, dourado, num requinte muito grande, né? Chamada Sala dos Espelhos, né? Então você abre as janelas, ela é cheia de... Então nós temos janela de um lado e espelho do outro. A ideia do Luís XIV era fazer essa sala refletir, né? Brilhar como se fosse o sol, né? Por isso que ele falava o Rei Sol, né? Quando o Luís XIV assumiu, o palácio do rei, até então, era em Paris, capital da França. Quando o rei Luís XIV assumiu, ele quis se retirar um pouco de Paris, onde ficava grande parte da população pobre, né, da capital, ficava os mendigos, os pedintes, né, ficavam na capital, e ele quis se retirar um pouco desse cenário. E aí ele vai construir o Palácio de Versalhes, num lugar em Versalhes, né, que é um lugar afastado, cerca de 20 quilômetros de Paris, e ele vai justamente fazer uma tentativa de guardar, né, uma tentativa de se estabelecer num lugar onde até então casa de caça da família real
francesa, e ele vai construir um palácio luxuoso, maravilhoso, que é o símbolo do seu governo, né? Então, a gente vai verificar que, nesse contexto, ele vai financiar muitos pintores, arquitetos, na tentativa de fazer o melhor palácio mais luxuoso do mundo, além de financiar escritores, cientistas, que eram caras que iam deixar um legado dizendo que o rei Luís XIV era um cara muito importante para o momento. E aí, galera, esses gastos com a manutenção da corte no Palácio de Versalhes, o patrocínio dos artistas, dos intelectuais, vai aumentar ainda mais os gastos da coroa francesa, que vai resultar numa arrecadação maior. Como é que o rei vai fazer para arrecadar mais? Cobrar mais impostos. E aí é onde a sociedade vai começar a se revoltar contra o rei, né? Falamos sobre o absolutismo francês, vamos agora falar um pouco sobre o absolutismo inglês. Nós tínhamos que, desde 1215, o poder do rei na Inglaterra ele era limitado pela Magna Carta, certo? Então, os nobres conseguiram limitar o poder do rei e fazer parte da política, né, tomando algumas decisões que favoreciam a nobreza. Porém, depois lá da Guerra das Duas Rosas, que colocou lá a família York com a família Lancaster, né, em rota de colisão e acabou desgastando o poder da nobreza, o rei aproveitou esse momento para recuperar o poder e centralizar o poder nas suas mãos. E quem fez isso foi esse rapaz aqui da foto, o Henrique VIII. Iniciou a dinastia Tudor e foi um dos mais notáveis reis na Inglaterra, desse período do absolutismo. Ele, inclusive, foi aquele cara que fundou o anglicanismo. Lembra que nós falamos sobre isso na aula de reforma religiosa? Nós falamos da igreja anglicana, que rompeu com a igreja católica e o rei Henrique VIII criou uma nova religião, que foi o anglicanismo. Então, foi justamente nesse contexto aí. A filha dele, a Rainha Elizabeth, essa mulher aqui, ela não era branca desse jeito não, tá, galera? Ela usava uma maquiagem e tudo mais. Então, ela peru, né? Então, era uma demonstração de que era uma pessoa fria, de que estava sempre acima, não tinha emoção, né? A rainha Elizabeth I, filha de Henrique VIII, prosseguiu com o antigo regime, conquistando terras, inclusive. A morte da Elizabeth I vai encerrar a dinastia Tudor, porque ela era considerada, ela não casou, né, não teve filho, inclusive ela é conhecida na história como a rainha virgem, né, que ela se manteve casta até o final da sua vida e tudo mais. Então a rainha Elizabeth I, ela deixou o seu nome na história do absolutismo francês também. Quando a Elizabeth morre, a dinastia Tudor acaba, mas o absolutismo na Inglaterra não acaba. E quem é que vai dar continuidade ao governo dela? Esses dois rapazes aqui. O primo da rainha Elizabeth, o Jaime I, ele era rei da Escócia, e com isso, o trono vago, ele vai reivindicar o seu direito ao trono e vai ser rei também da Inglaterra. O Jaime I, ele foi sucedido por Carlos I, que era o seu filho, e teve o seu governo marcado pela perseguição religiosa e consolidação do absolutismo, né? Mais uma vez, perseguição religiosa. Então, perceba que uma das marcas também desse antigo regime é a perseguição religiosa. Muitos calvinistas ingleses, chamados de puritanos. Então, vamos lá. Os calvinistas franceses eram chamados de ignotes. E os calvinistas ingleses eram chamados de puritanos. Tá joia? Que seguiam a vida pura e tudo mais. Então, muitos puritanos eles vão deixar o país e vão emigrar para a América do Norte, onde nós vamos ter lá hoje em dia os Estados Unidos, né, que era uma colônia inglesa, naquele momento, né, as 13 colônias da Inglaterra. Então, muitos calvinistas acabam migrando para a América do Norte. E aí nós vamos verificar que vai ter uma guerra civil na Inglaterra, fruto dessa condição de perseguição religiosa. O Carlos I vai entrar em conflito com o parlamento,
né? E aí o parlamento, em 1628, vai estabelecer, sem a autorização do rei, uma lei chamada Petição dos Direitos. Então, era uma lei que limitava o poder do rei. Então, o rei não podia mais aumentar impostos, não podia mais convocar o exército sem passar pelo parlamento. Então, o parlamento queria ter acesso a tudo que o rei fosse fazer. Contrariado com essa condição, o rei Carlos I vai fechar o parlamento em 1629 e só vai voltar a convocar o parlamento novamente em 1640. Então, nós vamos ter uma imposição do anglicanismo em vez do protestantismo, em vez do calvinismo, né? Altos impostos cobrados, então nós vamos ter um descontentamento por parte da população de uma forma geral. Isso vai levar a uma guerra civil, onde nós vamos ter, de um lado, o exército dos cavaleiros, que era o exército do rei, e do outro lado, o exército do parlamento revolucionário, também conhecido como os cabeças redondas, né? Pelo fato desses caras não utilizarem aquelas perucas que os caras utilizavam, né? Que eles utilizavam aquelas vestimentas que os nobres utilizavam. Então, os cabeças redondas, liderados por Oliver Cromwell, que era um puritano, ele era um dos membros do parlamento inglês, e o Oliver Cromwell ele vai dar uma revolucionada nas questões militares. Porque como é que funcionava, galera? O exército dos cavaleiros, o exército do rei, as pessoas assumiam seus postos no exército mediante o seu grau de nobreza. Então, os comandantes militares, eles eram de origem nobre e grande parte dos soldados era de origem pobre. Porém, o Oliver Cromwell fez o contrário. Ele falou: meu exército, o exército do Parlamento Revolucionário, o cara vai mostrar qual é o grau de influência dele no campo de batalha. Então, quanto mais hábil o cara fosse no campo de batalha, independente se ele tinha bens ou não, ele ia assumindo os postos no exército. Isso faz com que o exército seja mais competente, porque nem sempre o nobre ele tinha a experiência, nem sempre o nobre ele tinha aquela vocação para ser militar, para estar no meio do combate. E aí isso faz com que o exército do Oliver Cromwell supere o exército do rei. Então nós vamos ter a vitória dos cabeças redondas, né? E nós vamos ter uma mudança de regime de governo na Inglaterra. Então, até então, nós tínhamos uma monarquia absolutista com Carlos I. Vamos ver o que a gente vai ter agora. Nós vamos ter o estabelecimento da República Puritana, então a República dos Protestantes. O rei Carlos I foi preso, julgado e executado em 1649. Ele teve a sua cabeça decepada em praça pública, né? Os puritanos aboliram a monarquia, acabaram com o absolutismo monárquico, né? Na chamada Revolução Puritana. Tá? Então, a Revolução Puritana foi justamente quando o rei Carlos I foi preso, julgado, executado e foi estabelecida uma república na Inglaterra. Essa república vai ser liderada por Oliver Cromwell, que é esse rapaz aqui da foto. E aí nós vamos ter a presença de um Conselho de Estado sob a supervisão do parlamento. Porém, esse Conselho de Estado fazia tudo o que o Oliver Cromwell mandava. Tamanha era a influência que ele tinha no exército. E essa nova comunidade, essa nova república, foi chamada de Commonwealth, que quer dizer comunidade, né? Riqueza de todos, dividir a riqueza, né? Qual que era o objetivo disso? Diminuir a desigualdade social. Então, diminuir aquelas questões de nobres e tudo mais. Lembrando que o Oliver Cromwell ele era um burguês, né? Ele vinha de baixo, conseguiu ascender no comércio e tudo mais, participou de várias campanhas militares, por isso ele tinha inclinação militar, vocação militar, né? E aí o Oliver Cromwell ele vai usar o exército a seu favor para implantar uma ditadura na Inglaterra. Então, se eu tinha uma república, de repente agora eu vou ter a República de Cromwell, que é justamente aquele período em que o Oliver Cromwell vai dominar o cenário político da Inglaterra. Então, nós vamos ter o Oliver Cromwell dominando o Conselho de Estado e o Parlamento e recebendo o título de Lorde Protetor, ou seja, ele ia governar a Inglaterra de forma vitalícia até ele morrer. Né? Ele era o protetor da Inglaterra, né? Ele era o cara que conseguiu derrubar o absolutismo. Então, ele era uma figura muito marcante, muito icônica daquele período, né? Na Inglaterra.
Oliver Cromwell vai estabelecer os atos de navegação, uma vez que a Inglaterra desenvolve sua indústria naval. Esses atos de navegação estabelecia que os produtos importados pelo Reino, o Reino Unido de uma forma geral, né, que são 4 países, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, né? Então ele dizia que os produtos importados pelo Reino deveriam ser transportados apenas por navios ingleses ou pelos países produtores. O que isso quer dizer? Que ele buscava ampliar a participação inglesa no comércio internacional e, principalmente, eliminar a concorrência holandesa no transporte de mercadorias. Lembrando que a Holanda se tornou independente em 1581 e, a partir daí, ela investiu maciçamente na sua indústria naval, justamente para fazer esses transportes comerciais. E a Holanda, achando que tinha alguma chance, né, de guerrear contra a Inglaterra, sem saber que a Inglaterra se desenvolvia, né, a sua indústria naval, a Holanda vai declarar guerra à Inglaterra em 1652, na chamada Guerra Anglo-Holandesa. Anglo é da Inglaterra, né, e holandesa é da Holanda. Então, nós vamos ter aqui, em 1654, o final dessa guerra anglo-holandesa, onde os ingleses vão derrotar os holandeses e vão se tornar a maior potência do mundo, ganhando o título de a Rainha dos Mares. Então, percebam que, nesse contexto, a Inglaterra vai se tornar uma potência, né, com Oliver Cromwell. Até aí fica incontestável toda a ditadura do Oliver Cromwell, né? Ninguém contesta porque a Inglaterra está bem, está conseguindo chegar ao topo e tudo mais, né? Só que, em 1658, o Oliver Cromwell vai morrer, vitimado de malária, e aí vai abrir-se uma disputa pela sucessão dele, porque o filho dele não conseguiu ter o mesmo pulso firme, não conseguiu governar da forma que ele governava, o Richard Cromwell. E aí o Richard Cromwell vai tomar um golpe dos próprios generais do exército do Cromwell, e aí o parlamento vai intervir nesse governo. E aí o parlamento vai chegar à conclusão de que, já que nós não temos a monarquia, não temos a república, desculpa, é melhor a gente ter uma monarquia. Então devolve-se o poder para quem de direito, que era a dinastia Stuart, e a dinastia Stuart vai se subordinar ao parlamento mais uma vez. Então o parlamento vai restabelecer a monarquia e vai coroar Carlos II como rei da Inglaterra. O Carlos II, que é esse carinha aqui de cima, ele era filho do Carlos I, o rei que foi morto, teve sua cabeça cortada no machado, né? E aí Carlos II ele vai assumir, se comprometendo a respeitar a Magna Carta e a petição do direito, ou seja, vai respeitar o parlamento. Porém, logo se viu que ele não ia fazer isso, logo se viu que ele não ia cumprir a sua promessa. Ele foi apoiado por Luís XIV, que era primo dele, e estabeleceu um governo absolutista na Inglaterra, até a sua morte. O Carlos II vai sofrer um AVC, né, um derrame, e acaba morrendo, e no seu lugar vai assumir o seu irmão Jaime II, que é esse cara aqui de baixo. O Jaime II também ele vai seguir a mesma linha do irmão Carlos II. E aí ele vai defender o absolutismo e a religião católica, né? E a partir daí ele vai entrar em oposição com o parlamento, uma vez que o parlamento era formado por puritanos, né? E aí nós vamos ver que em 1668 o parlamento vai se mobilizar contra o rei na chamada Revolução Gloriosa. Por que foi chamada Revolução Gloriosa? Porque foi uma revolução onde não foi dado um tiro, não foi morta uma pessoa. Simplesmente eles fizeram de forma política, de forma arquitetada, eles tiveram o apoio do Guilherme de Orange, que é esse cara aqui, que era o governante da Holanda, que era casado com Maria Stuart. Quem era Maria Stuart? Filha do rei. Então nós tínhamos lá o governante da Holanda casado com a filha, com a princesa da Inglaterra, certo? Então o que eles pensaram nisso? A gente coloca o Guilherme de Orange no poder, ele está preocupado em governar a Holanda e não vai se preocupar em governar a Inglaterra. E nós temos o amparo legal porque ele é casado com a princesa, certo? Porém,
nós temos que lembrar que em 1654, a Holanda tinha acabado de perder uma guerra para a Inglaterra. Então, nós tínhamos muito sentimento de revanche dos holandeses, certo? Então, o Guilherme de Orange rapidamente ele vai aceitar o convite do parlamento, vai invadir o território inglês, forçando o rei Jaime II a fugir. O Jaime II vai fugir para a França, pedindo apoio do Luís XIV, porém isso não vai adiantar, porque o Guilherme de Orange vai ser coroado rei da Inglaterra com o título de Guilherme III. Tá? E a partir daí o Guilherme III vai governar a Inglaterra. E aí o Guilherme III, pessoal, para que ele possa governar na Inglaterra, ele vai se comprometer a respeitar o parlamento, as leis que garantiam as liberdades individuais e reduziam a autoridade do rei. O chamado Bill of Rights, ou a Declaração dos Direitos, né? Onde nós vamos ter o estabelecimento do ato de tolerância, que vai oficializar a liberdade religiosa, uma vez que o próprio Guilherme era protestante, né? Então ele oficializou aqui a liberdade religiosa e dessa vez enterrou de uma vez por todas o absolutismo na Inglaterra. E deu-se início a uma monarquia parlamentar, ou seja, nós temos um rei que reina, mas que não governa. Quem governa nesse caso é o parlamento. Até hoje nós temos essa forma de governo lá na Inglaterra, com a rainha Elizabeth, e ela é a rainha, né, de fato, de direito, né, melhor dizendo, mas não de fato. De fato, quem governa é o parlamento. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Nós vamos terminando por aqui. Lembrando que temos tarefa de casa, página 125, e eu vou corrigir na próxima aula. Beleza? Até a próxima. Muito obrigado. Fui.